Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje tá um dia de chuva, gente do céu, tá desde ontem chovendo e bastante chuva por aqui na cidade, já deu vários pontos de alagamento. E olha, infelizmente a cidade é assim, né? Fazer o quê? Todo excesso é ruim, tem muita gente que sofre aqui com as cheias, infelizmente. E só que não é disso que eu quero falar. Eu quero mostrar para vocês algumas suculentinhas, quero mostrar uma echeveria que eu fiz a poda e replante e ela tá bem sentida porque eu deixei ela no sol e mesmo com o sol filtrado ela tá muito sentida. Então tem que tomar cuidado, tem que esperar primeiro a plantinha enraizar bem para colocar ela no sol forte e também para tomar chuva, principalmente aquelas que a gente quer assim poupar o nosso trabalho, né? E colocar ao tempo, que é muito bom. A chuva, ela é muito boa, a água da chuva é maravilhosa para as plantinhas, só o excesso mesmo é que faz mal, né? Então eu quero mostrar uma suculentinha aqui, ela tá aqui nesse cantinho, até aqui eu tirei várias plantinhas e coloquei na chuva, depois eu vou mostrar para vocês. Ah, deixa eu mostrar essa floração aqui muito fofinha, que parece uns flamingos, olha só, da minha gastéria. Olha que fofa que é essa planta, acho muito linda, ela é bem durinha. Até tá tudo molhado aqui porque eu fiz a rega hoje, aproveitei e reguei tudo, fiz coleta da água da chuva, reguei tudo aqui dentro com a água que eu fiz a coleta da chuva. Até comecei a fazer a rega ontem e choveu tanto, mas tanto, assim que os baldes transbordam e aí eu ia pegando a água e já ia regando. Até de noite eu fiz isso, tá tudo regadinho. Eu amo fazer isso, por causa da água, né? A água da rua, a água da rede que eu faço a rega com a mangueira, tem vários componentes nela que eu não acho legal. Eu acho que não é bom nem pra gente, não é mesmo? Então, o cloro, o flúor, não é nada legal. Então a água da chuva é maravilhosa para elas. E a plantinha que eu fiz a poda e o replante foi essa daqui, ela estava bem compridinha, as mudinhas não estavam com muito espaço para receber sol, então eu fiz a poda, fiz o replante, deixei ela aqui nesse cantinho aqui, ó. E como o meu Eternite, ele tá limpo, a única parte que eu não consigo limpar é aquela que tá bem escura, já faz, eu acho, olha, mais de 7 meses que aquele pedaço lá não é limpo, porque eu só dou conta de limpar aqui, ó, com um prolongador que eu coloco numa vassoura. E aí então ele começou a refletir o sol. Então eu fiz a poda em várias plantinhas e uma delas foi essa daqui, que é a Rippling Waters, que... Opa! Pamonha fresquinha, gente. Quem quer pamonha? Ai, gente, eu adoro pamonha, olha só. Nem no dia de chuva o cara que vende pamonha parou, né? Então, gente, essa daqui é a Rippling Waters. É uma plantinha linda, mas tá bem sentida. Eu vou deixar ela no chão do cantinho aqui, porque eu quero continuar cultivando ela aqui, porque eu achei que ela ficou um pouquinho mais sensível com a chuva lá fora. E se eu não me engano, eu perdi uma dessa daqui com excesso de chuva. E aí eu não vou ficar mais tentando não, já que eu tenho bastante espaço aqui no meu cantinho, eu vou deixar ela sendo cultivada aqui mesmo. E aqui são hastes florais, que eu vou cortar agora com vocês. Deixa eu ver se eu dou conta aqui. Vamos cortar. Por que eu faço isso? Eu gosto de cortar as hastes florais porque assim a plantinha se concentra em enraizar, em se recuperar. Então, para mim, eu como cultivadora, não é interessante que a planta venha a dar flor para eu ver a flor dela. Não, nesse momento aqui eu quero que ela se recupere.
E mesmo que ela não tivesse ficado tão sensibilizada aqui com o sol, eu teria cortado da mesma forma. Então, agora, ao invés de ser cultivada aqui, nesse cantinho, eu vou deixar aqui embaixo, do lado das minhas Carnicolor, que foi as 3 únicas que eu salvei da minha coleção, porque essas plantinhas aqui eu tenho um carinho especial. Eu tenho um carinho muito especial pela Titubans, pela Paraguaiense, pelo Francesco Baldi, e apesar das Carnicolor serem chatinhas, eu também tenho um carinho especial por elas. Foram as primeiras suculentinhas que eu tive e mesmo elas sendo chatinhas, eu resolvi recuperar elas. Eu fiz poda e replante, coloquei um substrato novo aqui para elas. Tem umas folhinhas aqui, ó, que estão secando, mas se acontecer isso na sua coleção, não se preocupe não. Você pega só e retira, que ela se recupera muito bem. É normal, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar uma aqui para mostrar para vocês. É normal ela apodrecer algumas folhas. Então a gente vem aqui, ó, tira a folhinha e volta ela para o substrato. Tá vendo aqui, ó, bem pequenininho, bem aqui no meu dedo, ó, já tá emitindo raiz. E aqui também, ó, bem aqui já tá emitindo raiz. Essas aqui eu reguei bem pouquinho. E aí nos próximos dias eu rego de novo. Por que que eu faço isso nesse pingadinho? Para não encharcar demais o substrato em dia chuvoso como tá aqui. Então não faça rega abundante em plantinha que você recém podou. Faz uma rega moderada, assim, umedece, se posso dizer assim, umedece o substrato para ela ter aguinha, né? Para ela se hidratar, mas não encharca. E depois nos outros dias tu vem aqui e rega novamente, bem pouquinho. E com a água da chuva elas respondem muito, muito melhor. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu jogar a folhinha seca aqui na minha bacia. Deixa eu mostrar para vocês aqui as plantinhas que eu coloquei na chuva. Hoje também eu aproveitei e fiz também a aplicação de sulfato de cobre. Na verdade, nem era sulfato de cobre. Eu tô achando que o produto que eu acabei comprando, que é de uma outra marca que não é da Dimi, é calda bordaleza. Mas mesmo assim eu fiz a aplicação e aí futuramente eu mostro para vocês o produto e mostro para vocês se deu certo ou não. Até deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui nessa plantinha aqui dá para ver bem, que essa daqui é uma tinta. Olha aqui, ó, tá vendo como tá o azulzinho? Aí então ele ficou verdinho. Olha aqui, ó, a minha Yamatomini que tá toda torta por causa dos filhotes aqui, ó. Aí olha só como que fica todo verdinho. Eu fiz a aplicação de garrafa PET, eu tenho até vídeo ensinando vocês a fazerem a aplicação com a garrafa PET. E esse produto, esse sulfato de cobre que eu comprei, que é de outra marca, que agora eu não tô lembrada qual é, eu precisei coar, porque ele meio que endureceu e eu não consegui fazer a aplicação. Aí eu peguei, joguei tudo fora, o produto, que era uma colherzinha só de café, que ele ficou duro, ele meio que esquentou, eu achei até bem esquisito. E eu peguei um paninho velho, que fosse bem fininho, coei, e aí deu certo para eu fazer a aplicação. Mas eu mostro para vocês o produto futuramente, tá bom? Olha aqui, ó, como que ficou bem manchadinho. Olha aqui, ó, tá vendo como ele fica verde? Algumas plantas, essas aqui, ó, que são mais escuras, dá pra ver bem a cor do produto. Então, com essa chuvarada, gente, aqui não tem como não fazer aplicação de um preventivo como o sulfato de cobre e também o enxofre, que eu acho muito legal a gente fazer a aplicação. E se bem que agora passou a onda do oídio aqui nas minhas plantinhas, mas é o fungo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês uma plantinha aqui, ó. Olha só. Aqui eu deixo o balde na goteira, depois eu tampo isso aqui com plástico de lixo, sabe aqueles plásticos grandes? E aí deixa eu mostrar para vocês aqui o tipo de fungo que tá dando agora nessa época de chuva. Esse pretinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Até tem um pouquinho de água parada.
Até aqui eu acho que até molhou de novo, porque a chuva não tá parando. Hoje, se eu não me engano, é dia 4 de janeiro de 2023. Então eu vou postar esse vídeo provavelmente amanhã, é um vídeo atual, fora o programado que vai sair na quarta-feira. Então, hoje mesmo, né, eu vou postar esse que eu tô gravando na quarta, na quinta, na verdade. Então, essa daqui, ó, é uma morning monstruosa. E olha aqui, ó, volta e meia ela aparece com esse funguinho aqui, ó, por causa da alta umidade. Ela é bem sensível ao fungo. E ainda mais que eu deixo ela aqui na beiradinha, que às vezes eu até afasto, né, para não tomar chuva, mas mesmo assim ela acaba dando esse funguinho aqui, ó. Então por isso que eu faço aplicação com sulfato de cobre. E gente, ele não é um fungicida, ele é um fertilizante, tá? Então é muito bom porque você vai estar adubando as suas plantinhas quando vai estar usando ele. É um fertilizante foliar. E de quebra, ele previne os fungos, ele não trata. No caso dessa plantinha aqui, eu tenho que fazer uma misturinha para lavar essa planta, que eu acho o mais indicado, porque assim você lava a planta e deixa ela respirar, né? Porque a fumagina, que é o que eu acho que é esse funguinho aqui, vai impedir da sua planta respirar. Então você faz aquela misturinha de detergente. Ai, olha só que coisa linda lá, ó, a cambacica na florzinha da suculenta. Ai, deixa eu dar um zoom, gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Ai, que coisa fofa, olha só. Eu tô com a mão molhada e não deu para dar um zoom legal. Ah, então voltando aqui. Ai, tá lá ainda, ó. Coisa linda, né? Muito fofa. Deixa ela quietinha lá. Então, eu acho melhor fazer a limpeza, limpar essa plantinha e depois passar o sulfato de cobre ou então um fungicida. Eu uso sim fungicida, eu comprei um fungicida e eu até nem tô usando, gente, porque eu gosto de fazer a prevenção com o sulfato de cobre. Ai, coisa linda lá. Agora foi lá naquele vaso lá, ó. Bem lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ah, já foi embora. Ah, então com tanta chuva assim, tem que fazer a prevenção. E aquelas plantinhas lá que eu coloco, volta e meia eu tô colocando plantinhas na chuva para tomar essa água da chuva, né? Para serem regadas, porque eu amo as plantinhas, elas parecem que ressuscitam com essa água, de tão boa que é. E eu também fiz a aplicação desse sulfato de cobre que eu comprei, que futuramente eu vou mostrar. Agora tá difícil de eu voltar lá para dentro, mas eu vou mostrar para vocês futuramente qual é esse produto e como eu preparei ele, coando ele. E eu fiz, mesmo chovendo, eu fiz a aplicação, porque assim, ó, tá vendo os vasinhos lá no chão? Mesmo assim, eu apliquei, o sulfato de cobre corre por solo, né? Então, eu acho que de alguma forma a planta vai aproveitar essa vitamina, vamos dizer assim, para ela, né? Então, mesmo as que estão ali na chuva, eu fiz essa aplicação. Ah, aí me pediram, deixa eu pegar a sombrinha aqui. Me pediram para eu dar dicas sobre, ai gente, sobre a Madiba. Já vou mostrar para vocês a Madiba. Olha só, gente, ontem eu até vou deixar as imagens. Começou a chover, era cedo já, 1h da tarde, e deu um aguaceiro muito, muito forte. Olha só que fez com a minha Orostax, gente. Gente do céu, a minha tela Sombrite, porque na parte da manhã, aqui ó, deu sol. Aí eu estendo essa tela aqui. E a tela, com tanta água que veio, de tão forte que veio, acabou caindo em cima, assim, um jato de água, assim, direto. E eu não tinha como sair de dentro de casa para poder socorrer esse vaso aqui, ó. Aí ficou dessa forma. Até vou achar imagem dele no meu celular que eu gravei para mostrar para vocês o que aconteceu. E na questão do cultivo da Madiba, que me pediram dica de cultivo da Madiba, gente, eu não tenho a caranculata para comparar os cultivos, mas a minha Madiba, olha aqui, ó, ela tá aqui.
ela tá linda, 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 gente. Desde que veio para cá ela desenvolveu muito bem, ela se deu muito bem no meu substrato. Então se você quiser às vezes dar uma conferida no substrato que eu uso, dá uma conferida aí, que talvez, né, quem sabe você consegue acrescentar alguma coisa aí na sua terrinha para você cultivar a sua madiba. Mas não é uma planta difícil, até vários inscritos me falaram: Simone do céu, essa plantinha é maravilhosa, cultiva de olhos fechados e realmente não tem o que fazer. Eu acho que às vezes quando a gente tem dificuldade com alguma plantinha é porque a gente às vezes compra já uma plantinha às vezes que já está meio doentinha. E eu mesmo já fiz isso, de comprar uma só, e faz parte. Então tira a folhinha, faz mudinha e se puder compra uma outra mudinha e tenta o cultivo novamente, porque às vezes é a mudinha que está debilitada com alguma doença que às vezes a gente, como jardineiro amador, não tem como saber o que é. Então, gente, a madiba para mim, ó, eu não tenho nem o que falar, porque eu estou usando o substrato o normal, que eu tenho vídeo no canal. Ela está sendo cultivada aqui nessa bancada com todas essas outras plantinhas aqui nesse beiral aqui, ó. Ela não toma chuva, a minha pelo menos não toma chuva, mas ela foi regada volta e meia, ela como todas as outras aqui, são regadas com a água da chuva. Então, dá uma olhada às vezes, porque às vezes a sua plantinha, ela às vezes já está doente. Então, dá uma conferida nas raízes, pode ter cochonilha de raiz, pode ter também nematóide, que impede o crescimento da sua plantinha. Então, fica de olho aí, não tenha dó de fazer a poda, porque é assim que a gente consegue salvar muita plantinha, tá bom? Então, o vídeo era esse, eu queria mostrar a bagunça aqui que fica, olha lá, ó, lá tem mais plantinha tomando chuva, porque eu coloco várias plantinhas para tomar água da chuva, e aqui nessa parte aqui, ó, aqui ficam direto, todas elas tomando água da chuva. Eu tenho que até dar uma arrumadinha nesse banquinho aqui, ó. Tá meio desorganizado, fica uma bagunça, gente, quando eu tiro o vaso do lugar para colocar na chuva, e eu às vezes me molho toda, mas é assim, né, gente? É igual uma inscrita falou aí para mim, que eu às vezes tiro, boto o vaso e vou para lá e vou para cá com o vaso, mas é tão bom, né? É tão gostoso a gente tá cultivando essas meninas, né? Ai, cada tempinho assim que eu tenho, eu venho aqui mexer com uma, fazer poda em outra, fazer aplicação de remedinho. É um hobby maravilhoso. E olha, não tenho o que falar. Olha, eu sou completamente apaixonada pelo cultivo das minhas meninas aqui. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. Espero que todos estejam bem, que todos tenham entrado nesse 2023 bem. E espero vocês nos próximos vídeos aí. Tem muita coisa legal, vou mostrar muita coisa legal para vocês. Tchau, tchau!